A primeira anomalia foi subtil. Um piscar-ecrã da consola central da sua casa inteligente. Uma hesitação momentânea no controle de temperatura que Arthur Ainsworth, arquiteto de interfaces inovador, a viver no exclusivo Veridia Enclave, perto de Birmingham, quase ignorou. A casa, um prodígio de eficiência energética e automação, era o legado da sua falecida mãe, uma engenheira visionária, e o epicentro da sua vida, confortável e previsível nos seus 30 e poucos anos. Orgulhava-se dela, da sua arquitetura elegante e da forma como antecipava todas as suas necessidades. Confiava no sistema, no ecossistema tecnológico gerido pela Omnisol Corporation, a entidade que administrava Veridia. Depois vieram as atualizações contratuais obrigatórias, notificações digitais que surgiam com uma frequência crescente, repletas de jargão legal que ele, como tantos outros, aceitava com um clique resignado. A vida no enclave por volta de 2045 era assim, uma simbiose de conveniência e consentimento tácito. Até que um dia, o ecrã principal da sua sala de estar iluminou-se com uma mensagem diferente, mais austera. Notificação de reavaliação contratual urgente. Arthur franziu o sobrolho. Antes que pudesse investigar, foi seguida por outra, ainda mais alarmante. Incumprimento de cláusula de serviço tecnológico, propriedade 7B, Veridia Enclave. A linguagem era impenetrável, as implicações obscuras. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. O primeiro indício de que a sua bolha de segurança tecnológica estava prestes a rebentar. A sua primeira reação foi de incredulidade, seguida de uma irritação crescente. Tentou contactar o apoio ao cliente da Omnisol. Foi recebido por interfaces de IA frustrantemente inúteis, vozes sintetizadas que o guiavam por labirintos de menus pré-programados, cada opção levando-o de volta ao ponto de partida. Nenhuma delas parecia compreender a urgência ou a natureza bizarra da notificação. Incumprimento? Mas de quê? Murmurava para o ecrã vazio, a sua voz ecoando na perfeição minimalista da sala. Após dias de tentativas infrutíferas, conseguiu finalmente agendar uma videochamada. No ecrã surgiu a imagem impecável da Sra. Evelyn Adebayo, uma executiva de alto calibre da Omnisol. Era uma mulher negra, alta na casa dos 40, com um penteado elaborado que não admitia um fio de cabelo fora do lugar e um fato escuro de corte exímio. A sua postura exalava uma autoridade fria e inabalável. O seu olhar, penetrante, varreu Arthur, cuja imagem na câmara parecia em contraste desalinhada e ansiosa. Sr. Ainsworth, começou ela, a voz suave, mas com um tom de aço. Receio que a sua situação seja bastante clara. O processo relativo à sua propriedade é standard. Mas eu não incumpri com nada. A casa é minha, herança da minha mãe. Ela pagou por esta tecnologia, por este lugar. A voz de Arthur tremia ligeiramente. A Sra. Adebayo esboçou um sorriso quase imperceptível, um crispar de lábios que não alcançou os olhos. A Omnisol gere o Veridia Enclave para garantir a sua eficiência e progresso contínuos. Por vezes, a otimização de ativos é um passo necessário. A sua propriedade, ou melhor, a tecnologia nela integrada, foi sinalizada para reavaliação. O contrato que a sua mãe assinou e que o senhor subsequentemente validou através das atualizações é bastante explícito. Explícito em quê? Em roubarem minha casa? Não usamos essa terminologia, Sr. Ainsworth, corrigiu ela, a voz ainda mais fria. A propriedade será desativada e, subsequentemente, reapropriada pela Omnisol, conforme as cláusulas. É um processo irreversível. Sugiro que comece a fazer os seus preparativos. A chamada terminou abruptamente, deixando Arthur a encarar o seu próprio reflexo pálido no ecrã escuro. Os dias que se seguiram transformaram-se num pesadelo tecnológico. A casa, antes um santuário de conforto, tornou-se uma antagonista. O aquecimento disparava para temperaturas insuportáveis ou desligava-se completamente, deixando-o a tremer de frio. As portas inteligentes recusavam-se a abrir ou trancavam-no em divisões. Os sistemas de segurança ativavam-se aleatoriamente, enchendo a casa com alarmes estridentes e luzes intermitentes. Era como se a própria alma da casa, a tecnologia que a sua mãe tanto amara, se tivesse virado contra ele, controlada por uma mão invisível e hostil. O seu acesso digital aos serviços do Veridia Enclave começou a ser cerceado. Primeiro, a aplicação de transportes autónomos do Enclave deixou de reconhecer as suas credenciais. Depois, a plataforma de compras online recusou os seus pagamentos. As suas redes sociais internas, onde partilhava projetos e interagia com outros residentes, foram suspensas por atividade suspeita. A sua conta bancária,
intrinsecamente ligada ao sistema financeiro do enclave, foi congelada para investigação. Estava a ser metodicamente isolado, digital e financeiramente. O golpe final no seu sustento veio pouco depois. Os seus contratos de freelancer com várias empresas sediadas no enclave, a sua principal fonte de rendimento, foram subitamente cancelados. As desculpas eram vagas. Reestruturações internas, mudança de prioridades estratégicas. Arthur sabia que não era coincidência. A Omnisol estava a apertar o cerco, tornando a sua vida no enclave insustentável. Desesperado, sentindo o chão a fugir-lhe debaixo dos pés, Arthur percebeu que não podia lutar contra a Omnisol dentro do seu próprio sistema viciado. Precisava de ajuda externa. A ideia de sair do enclave, daquele ambiente controlado e tecnologicamente avançado para a Birmingham real, que sempre lhe parecera um pouco caótica e antiquada, era assustadora, mas inevitável. Foi em Birmingham, numa rua movimentada e cinzenta, que encontrou o pequeno escritório de Eleanor Vance. Eleanor era uma advogada na casa dos 50, com um olhar cínico e cansado, mas com uma centelha de teimosia nos olhos. O seu escritório estava atafolhado de processos em papel, um contraste gritante com a estética digital do enclave. Inicialmente, Eleanor ouviu a história de Arthur com um ceticismo mal disfarçado. Fraude digital num contrato de habitação inteligente? Expulsão de um enclave tecnológico? Sr. Ainsworth, isto soa a ficção científica barata. Eu sei como soa, disse Arthur, a voz rouca de exaustão. Mas é a minha vida. Estão a roubar-me tudo. Ele mostrou-lhe as notificações, os e-mails, as cláusulas contratuais que agora lhe pareciam armadilhas digitais. Eleanor suspirou, tamborilando com os dedos na secretária. Havia algo na persistência de Arthur, na sua genuína angústia que a intrigava. E, no fundo, nutria um profundo desagrado pelas táticas arrogantes das megacorporações tecnológicas. Deixe-me ver esses contratos, disse ela por fim. Não prometo nada, mas vou investigar. Enquanto Eleanor mergulhava na complexa teia legal da Omnisol, Arthur passava noites em claro no seu novo e minúsculo apartamento em Birmingham, a vasculhar os arquivos digitais que a sua mãe deixara. Eram terabytes de dados, esquemas, notas de desenvolvimento. No meio de tudo, encontrou um ficheiro encriptado que nunca vira antes. Foi então que recebeu uma mensagem anônima numa plataforma de comunicação segura que mal usava. Sei o que a Omnisol lhe está a fazer. Posso ajudar. Sentinel. Arthur hesitou, o medo a lutar com a esperança. Respondeu. Seguiram-se trocas de mensagens cautelosas. Sentinel revelou ser um programador dentro da Omnisol, alguém desiludido com a direção antiética da empresa. O seu nome era Kenji Tanaka. Ele começou a enviar a Arthur ficheiros encriptados, pedaços de um puzzle sombrio. Os ficheiros eram devastadores. Revelavam que a Omnisol estava a usar algoritmos sofisticados para identificar casas no Veridia Enclave com tecnologia proprietária particularmente valiosa, casas como a da mãe de Arthur. Depois, fabricavam incumprimentos contratuais através de cláusulas dinâmicas e aditamentos obscuros para justificar a sua reapropriação. O mais chocante foi a descoberta de que uma assinatura digital crucial da mãe de Arthur, num aditamento fundamental ao contrato, aquele que aparentemente concedia à Omnisol poderes extraordinários sobre a propriedade, parecia ser uma falsificação digital altamente sofisticada, ou, na melhor das hipóteses, obtida sob falsas pretensas. Eles não querem apenas a casa, Arthur, explicou Kenji numa mensagem. Eles querem a tecnologia central que a sua mãe desenvolveu. É mais valiosa do que a propriedade física. Armado com esta nova e terrível compreensão, Arthur sentiu uma onda de raiva fria substituir o medo. Isto não era apenas um erro burocrático. Era uma fraude deliberada, um roubo sofisticado. Com Eleanor, tentou submeter as provas aos canais formais de resolução de litígios da Omnisol. Foram recebidos com silêncio ou com respostas evasivas que negavam qualquer irregularidade. A máquina corporativa era impenetrável. A Omnisol, no entanto, não estava inativa. A pressão sobre Arthur intensificou-se de formas mais diretas e ameaçadoras. Uma noite, ao regressar ao seu apartamento em Birmingham, foi abordado por 2 homens de fato que se identificaram como segurança do enclave. Alegaram que ele tinha sido visto a tentar aceder remotamente à infraestrutura crítica do enclave, uma acusação fabricada. Foi detido brevemente, interrogado de forma intimidatória e depois formalmente banido do Veridia Enclave, com ameaças de ações legais mais severas se tentasse reentrar ou contactar funcionários da Omnisol. A mensagem era clara.
Estavam a tentar silenciá-lo, esmagá-lo, antes que pudesse expor a verdade. Eleanor, furiosa com estas táticas, descobriu que a Omnisol tinha agendado uma audiência de arbitragem contratual. Era um processo interno, realizado por um painel de árbitros nomeados pela própria Omnisol, essencialmente um tribunal de fachada desenhado para legitimar as suas ações. Seria dali a uma semana. Era a última oportunidade de Arthur, uma batalha num campo minado pelo inimigo. Kenji enviou uma última mensagem, mais urgente do que nunca. A Sra. Adebayo sabe que você tem informações internas. Eles estão a apertar a vigilância aqui dentro. Não sei quanto tempo mais consigo comunicar. Tenha cuidado, Oth Monzo. Depois disso, o silêncio. Sentinel desaparecera. A sala de conferências da Omnisol, onde decorreria a audiência, era fria, minimalista e intimidante. Grandes ecrãs dominavam uma parede, o logótipo da Omnisol brilhando subtilmente. Arthur, de fato emprestado e com o rosto pálido mas determinado, sentou-se ao lado de Eleanor. Do outro lado da mesa, a Sra. Adebayo observava-os com um sorriso condescendente, flanqueada por uma equipa de advogados de ar igualmente arrogante. O painel de 3 árbitros, todos eles funcionários de alto nível da Omnisol, tomou os seus lugares, as suas expressões impassíveis. Eleanor começou, a sua voz firme e clara, desafiando a própria legitimidade da audiência e apresentando as irregularidades do contrato, a assinatura digital duvidosa, a natureza predatória das cláusulas. A Sra. Adebayo refutou cada ponto com jargão corporativo e uma confiança inabalável, pintando Arthur como um residente descontente a tentar evitar as suas obrigações contratuais. O ar estava tenso. Arthur sentia o peso dos olhares, a certeza da derrota num sistema desenhado para o esmagar. Foi então que Eleanor jogou a sua cartada. Senhoras e senhores do painel, disse ela, temos razões para acreditar que as práticas da Omnisol neste caso não são isoladas, mas parte de uma estratégia corporativa mais vasta, e temos provas disso. Nesse preciso momento, os grandes ecrãs da sala, que até então mostravam o logótipo da Omnisol, piscaram e mudaram. Uma interface de programação surgiu por breves instantes, seguida por um ficheiro de áudio que começou a tocar. A voz inconfundível da Sra. Adebayo encheu a sala, não a voz polida e controlada da executiva, mas uma voz mais descuidada, gravada secretamente. E assim aceleramos a depreciação destes ativos problemáticos. A tecnologia é nossa por direito, o contrato é uma mera formalidade. Certifiquem-se de que a transição é eficiente. A Sra. Adebayo empalideceu visivelmente. Os seus advogados olhavam-se, chocados. O painel de árbitros agitou-se nas suas cadeiras. Kenji. Tinha de ser o Kenji. Arriscando tudo, conseguira invadir o sistema da sala de audiências. Antes que alguém pudesse reagir totalmente, Eleanor acrescentou. Gostaria também de informar o painel que vários jornalistas independentes especializados em ética tecnológica e um representante de um órgão de fiscalização de proteção de dados foram por mim alertados para esta audiência e estão, neste momento, a acompanhar os desenvolvimentos remotamente. O bluff era arriscado, mas o impacto foi imediato. A Sra. Adebayo, por um fugaz instante, perdeu a sua máscara de compostura. Viu-se um brilho de fúria nos seus olhos antes que ela o controlasse. O presidente do painel, um homem mais velho que até então parecera adormecido, endireitou-se abruptamente. Esta audiência está suspensa, gaguejou ele. O painel irá deliberar. A sala esvaziou-se no meio de um silêncio tenso. Arthur sentia o coração a bater descontroladamente. Não sabia se tinham ganho, mas sabia que algo tinha mudado. Tinham-nos abalado. Alguns dias depois, chegou a comunicação oficial da Omnisol, não com a fanfarra de uma vitória corporativa, mas num comunicado interno discreto que Eleanor conseguiu obter. Citando uma anomalia processual interna e a necessidade de rever protocolos de gestão de ativos, o processo de reapropriação da casa de Arthur Ainsworth fora anulado. Era uma linguagem corporativa para uma retirada estratégica, uma tentativa de controle de danos. Soube-se, através de canais não oficiais, que a Sra. Evelyn Adebayo fora promovida para uma posição obscura num departamento de desenvolvimento internacional da Omnisol, ou, como outras versões indicavam, decidira seguir novas e excitantes oportunidades de carreira. Na prática, fora afastada para longe do centro do poder, um bode expiatório conveniente. De Kenji Tanaka, não houve mais notícias diretas. Arthur esperava que ele tivesse conseguido desaparecer em segurança, talvez com a ajuda de uma rede de ativistas digitais que Eleanor mencionara conhecer. O seu sacrifício não fora em vão.
Arthur regressou ao Veridia Enclave, não como um residente derrotado, mas como alguém que tinha enfrentado o sistema e, de alguma forma, sobrevivido. A sua casa inteligente esperava por ele, silenciosa. Ao entrar, sentiu que o ar estava diferente. Já não era apenas um símbolo de conforto tecnológico ou o legado da sua mãe. Era um campo de batalha, um testemunho da sua luta. As luzes acenderam-se suavemente ao seu comando, a temperatura ajustou-se à sua preferência. A casa estava novamente sua. A Omnisol, através de um novo conjunto de advogados, tentou uma última abordagem, uma oferta generosa de compensação financeira em troca de um acordo de confidencialidade absoluto. Arthur leu os termos. Queriam comprar o seu silêncio, garantir que a sua história não inspiraria outros. Olhou para Eleanor, que simplesmente ergueu uma sobrancelha, deixando a decisão para ele. Lembrou-se da arrogância da Sra. Adebayo, do medo que sentira, da solidão. Lembrou-se da coragem de Kenji. O dinheiro era tentador, permitir-lhe-ia recomeçar longe de tudo aquilo. Mas o silêncio, isso era um preço demasiado alto. Diga-lhes que não estou à venda, disse Arthur, a voz firme. A experiência transformara-o profundamente. O jovem arquiteto, um pouco ingênuo e confiante no sistema, desaparecera. No seu lugar estava um homem que compreendia a fragilidade da justiça e o poder corrosivo da ganância corporativa. Nos meses que se seguiram, Arthur, com a ajuda de Eleanor e de alguns dos contactos que ela tinha no mundo do ativismo digital e da defesa do consumidor, começou a trabalhar na criação de uma pequena organização. O objetivo era simples: fornecer apoio e aconselhamento a pessoas que se encontrassem em situações semelhantes, apanhadas nas malhas de contratos tecnológicos abusivos ou vítimas de fraudes digitais por parte de grandes corporações. Numa tarde fria de outono, Arthur estava na varanda da sua casa, a olhar para o horizonte de Veridia Enclave. As luzes do enclave brilhavam, prometendo um futuro perfeito e eficiente. Mas agora ele via as sombras por detrás do brilho. A Omnisol continuava poderosa, uma entidade vasta e com muitos tentáculos. A sua vitória fora uma batalha, não a guerra. Mas algo mudara. A sua história, sussurrada em fóruns online e partilhada por pequenos média independentes, começara a circular. Outras vozes juntavam-se à sua. A resistência, antes impensável, começava a ganhar forma. Arthur Ainsworth sabia que a luta seria contínua. Mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se verdadeiramente no controlo do seu próprio destino, não como um mero utilizador numa plataforma alheia, mas como um arquiteto da sua própria vida e talvez de um futuro um pouco mais justo. E isso, percebeu ele, era um legado ainda maior do que a casa inteligente que a sua mãe lhe deixara. Era um legado de resiliência. Kaohsiung Sangtao, da Wantan. Orgulhava-se dela, da sua arquitetura elegante e da forma como antecipava todas as suas necessidades. Confiava no sistema, no ecossistema tecnológico gerido pela Omnisol Corporation, a entidade que administrava Veridia. Depois vieram as atualizações contratuais obrigatórias, notificações digitais que surgiam com uma frequência crescente, repletas de jargão legal que ele, como tantos outros, aceitava com um clique resignado. A vida no enclave, por volta de 2045, era assim. Uma simbiose de conveniência e consentimento tácito. Até que um dia o ecrã principal da sua sala de estar iluminou-se com uma mensagem diferente, mais austera. Notificação de reavaliação contratual urgente. Arthur franziu o sobrolho. Antes que pudesse investigar, foi seguida por outra, ainda mais alarmante. Incumprimento de cláusula de serviço tecnológico, propriedade 7B, Veridia Enclave. A linguagem era impenetrável, as implicações obscuras. Um arrepio percorreu-lhe a espinha, o primeiro indício de que a sua bolha de segurança tecnológica estava prestes a rebentar. A sua primeira reação foi de incredulidade, seguida de uma irritação crescente. Tentou contactar o apoio ao cliente da Omnisol. Foi recebido por interfaces de IA frustrantemente inúteis, vozes sintetizadas que o guiavam por labirintos de menus pré-programados, cada opção levando-o de volta ao ponto de partida. Nenhuma delas parecia compreender a urgência ou a natureza bizarra da notificação. Incumprimento? Mas de quê? Murmurava para o ecrã vazio, a sua voz ecoando na perfeição minimalista da sala. Após dias de tentativas infrutíferas, conseguiu finalmente agendar uma videochamada. No ecrã surgiu a imagem impecável da Sra. Evelyn Adebayo, uma executiva de alto calibre da Omnisol. Era uma mulher negra, alta, na casa dos 40, com um penteado elaborado que não admitia um fio de cabelo fora do lugar, e uma voz que
e um fato escuro de corte exímio. A sua postura exalava uma autoridade fria e inabalável. O seu olhar penetrante varreu Arthur, cuja imagem na câmara parecia, em contraste, desalinhada e ansiosa. Sr. Ainsworth, começou ela, a voz suave, mas com um tom de aço. Receio que a sua situação seja bastante clara. O processo relativo à sua propriedade é standard. Standard? Mas eu não incumpli com nada. A casa é minha, herança da minha mãe. Ela pagou por esta tecnologia, por este lugar. A voz de Arthur tremia ligeiramente. A Sra. Debaio esboçou um sorriso quase imperceptível, um crispar de lábios que não alcançou os olhos. A Omnisol gere o Veridia Enclave para garantir a sua eficiência e progresso contínuos. Por vezes, a otimização de ativos é um passo necessário. A sua propriedade, ou melhor, a tecnologia nela integrada, foi sinalizada para reavaliação. O contrato que a sua mãe assinou e que o senhor subsequentemente validou através das atualizações é bastante explícito. Explícito em quê? Em roubarem minha casa? Não usamos essa terminologia, Sr. Ainsworth, corrigiu ela, a voz ainda mais fria. A propriedade será desativada e subsequentemente reapropriada pela Omnisol, conforme as cláusulas. É um processo irreversível. Sugiro que comece a fazer os seus preparativos. A chamada terminou abruptamente, deixando Arthur a encarar o seu próprio reflexo pálido no ecrã escuro. Os dias que se seguiram transformaram-se num pesadelo tecnológico. A casa, antes um santuário de conforto, tornou-se uma antagonista. O aquecimento disparava para temperaturas insuportáveis ou desligava-se completamente, deixando-o a tremer de frio. As portas inteligentes recusavam-se a abrir ou trancavam-no em divisões. Os sistemas de segurança ativavam-se aleatoriamente, enchendo a casa com alarmes estridentes e luzes intermitentes. Era como se a própria alma da casa, a tecnologia que a sua mãe tanto amara, se tivesse virado contra ele, controlada por uma mão invisível e hostil. O seu acesso digital aos serviços do Veridia Enclave começou a ser cerceado. Primeiro, a aplicação de transportes autónomos do Enclave deixou de reconhecer as suas credenciais. Depois, a plataforma de compras online recusou os seus pagamentos. As suas redes sociais internas, onde partilhava projetos e interagia com outros residentes, foram suspensas por atividade suspeita. A sua conta bancária, intrinsecamente ligada ao sistema financeiro do Enclave, foi congelada para investigação. Estava a ser metodicamente isolado, digital e financeiramente. O golpe final no seu sustento veio pouco depois. Os seus contratos de freelancer com várias empresas sediadas no Enclave, a sua principal fonte de rendimento, foram subitamente cancelados. As desculpas eram vagas, reestruturações internas, mudança de prioridades estratégicas. Arthur sabia que não era coincidência. A Omnisol estava a apertar o cerco, tornando a sua vida no Enclave insustentável. Desesperado, sentindo o chão a fugir-lhe debaixo dos pés, Arthur percebeu que não podia lutar contra a Omnisol dentro do seu próprio sistema viciado. Precisava de ajuda externa. A ideia de sair do Enclave, daquele ambiente controlado e tecnologicamente avançado para a Birmingham real, que sempre lhe parecera um pouco caótica e antiquada, era assustadora, mas inevitável. Foi em Birmingham, numa rua movimentada e cinzenta, que encontrou o pequeno escritório de Eleanor Vance. Eleanor era uma advogada na casa dos 50, com um olhar cínico e cansado, mas com uma centelha de teimosia nos olhos. O seu escritório estava atafolhado de processos em papel, um contraste gritante com a estética digital do Enclave. Inicialmente, Eleanor ouviu a história de Arthur com um ceticismo mal disfarçado. Fraude digital num contrato de habitação inteligente. Expulsão de um enclave tecnológico. Sr. Ainsworth, isto soa ficção científica barata. Eu sei como soa, disse Arthur, a voz rouca de exaustão, mas é a minha vida. Estão a roubar-me tudo. Ele mostrou-lhe as notificações, os e-mails, as cláusulas contratuais que agora lhe pareciam armadilhas digitais. Eleanor suspirou, tamborilando com os dedos na secretária. Havia algo na persistência de Arthur, na sua genuína angústia que a intrigava. E, no fundo, nutria um profundo desagrado pelas táticas arrogantes das megacorporações tecnológicas. Deixe-me ver esses contratos, disse ela por fim. Não prometo nada, mas vou investigar. Enquanto Eleanor mergulhava na complexa teia legal da Omnisol, Arthur passava noites em claro no seu novo e minúsculo apartamento em Birmingham, a vasculhar os arquivos digitais que a sua mãe deixara. Eram terabytes de dados, esquemas, notas de desenvolvimento. No meio de tudo, encontrou um ficheiro encriptado que nunca vira antes.
Foi então que recebeu uma mensagem anônima numa plataforma de comunicação segura que mal usava. Sei o que a Omnisol lhe está a fazer. Posso ajudar. Sentinel. Arthur hesitou, o medo a lutar com a esperança. Respondeu. Seguiram-se trocas de mensagens cautelosas. Sentinel revelou ser um programador dentro da Omnisol, alguém desiludido com a direção antiética da empresa. O seu nome era Kenji Tanaka. Ele começou a enviar a Arthur ficheiros encriptados, pedaços de um puzzle sombrio. Os ficheiros eram devastadores. Revelavam que a Omnisol estava a usar algoritmos sofisticados para identificar casas no Veridia Enclave com tecnologia proprietária particularmente valiosa. Casas como a da mãe de Arthur. Depois fabricavam incumprimentos contratuais através de cláusulas dinâmicas e aditamentos obscuros para justificar a sua reapropriação. O mais chocante foi a descoberta de que uma assinatura digital crucial da mãe de Arthur, num aditamento fundamental ao contrato, aquele que aparentemente concedia à Omnisol poderes extraordinários sobre a propriedade, parecia ser uma falsificação. Digital altamente sofisticada, ou, na melhor das hipóteses, obtida sob falsas pretensas. O mais chocante foi a descoberta de que uma assinatura digital crucial da mãe de Arthur, num aditamento fundamental ao contrato, aquele que aparentemente concedia à Omnisol poderes extraordinários sobre a propriedade, parecia ser uma falsificação. Eles não querem apenas a casa, Arthur, explicou Kenji numa mensagem. Eles querem a tecnologia central que a sua mãe desenvolveu. É mais valiosa do que a propriedade física. Armado com esta nova e terrível compreensão, Arthur sentiu uma onda de raiva fria substituir o medo. Isto não era apenas um erro burocrático, era uma fraude deliberada, um roubo sofisticado. Com Eleanor, tentou submeter as provas aos canais formais de resolução de litígios da Omnisol. Foram recebidos com silêncio ou com respostas evasivas que negavam qualquer irregularidade. A máquina corporativa era impenetrável. A Omnisol, no entanto, não estava inativa. A pressão sobre Arthur intensificou-se de formas mais diretas e ameaçadoras. Uma noite, ao regressar ao seu apartamento em Birmingham, foi abordado por 2 homens, de fato, que se identificaram como segurança do enclave. Alegaram que ele tinha sido visto a tentar aceder remotamente à infraestrutura crítica do enclave, uma acusação fabricada. Foi detido brevemente, interrogado de forma intimidatória e depois formalmente banido do Veridia Enclave, com ameaças de ações legais mais severas se tentasse reentrar ou contactar funcionários da Omnisol. A mensagem era clara. Estavam a tentar silenciá-lo, esmagá-lo antes que pudesse expor a verdade. Eleanor, furiosa com estas táticas, descobriu que a Omnisol tinha agendado uma audiência de arbitragem contratual. Era um processo interno, realizado por um painel de árbitros nomeados pela própria Omnisol. Essencialmente um tribunal de fachada desenhado para legitimar as suas ações. Seria dali a uma semana. Era a última oportunidade de Arthur, uma batalha num campo minado pelo inimigo. Kenji enviou uma última mensagem, mais urgente do que nunca. A Sra. Adebayo sabe que você tem informações internas. Eles estão a apertar a vigilância aqui dentro. Não sei quanto tempo mais consigo comunicar. Tenha cuidado, Arthur. Eles jogam sujo. Depois disso, o silêncio. Sentinel desaparecera. A sala de conferências da Omnisol, onde decorreria a audiência, era fria, minimalista e intimidante. Grandes ecrãs dominavam uma parede, o logótipo da Omnisol brilhando subtilmente. Arthur, de fato emprestado e com o rosto pálido mas determinado, sentou-se ao lado de Eleanor. Do outro lado da mesa, a Sra. Adebayo observava-os com um sorriso condescendente, flanqueada por uma equipa de advogados de ar igualmente arrogante. O painel de 3 árbitros, todos eles funcionários de alto nível da Omnisol, tomou os seus lugares, as suas expressões impassíveis. Eleanor começou, a sua voz firme e clara, desafiando a própria legitimidade da audiência e apresentando as irregularidades do contrato, a assinatura digital duvidosa, a natureza predatória das cláusulas. A Sra. Adebayo refutou cada ponto com jargão corporativo e uma confiança inabalável, pintando Arthur como um residente descontente a tentar evitar as suas obrigações contratuais. O ar estava tenso. Arthur sentia o peso dos olhares, a certeza da derrota num sistema desenhado para o esmagar. Foi então que Eleanor jogou a sua cartada. Senhoras e senhores do painel, disse ela, temos razões para acreditar que as práticas da Omnisol neste caso não são isoladas, mas parte de uma estratégia corporativa mais vasta, e temos provas disso.
Nesse preciso momento, os grandes ecrãs da sala, que até então mostravam o logótipo da Omnisol, piscaram e mudaram. Uma interface de programação surgiu por breves instantes, seguida por um ficheiro de áudio que começou a tocar. A voz inconfundível da Senhora Adebayo encheu a sala, não a voz polida e controlada da executiva, mas uma voz mais descuidada, gravada secretamente. E assim aceleramos a depreciação destes ativos problemáticos. A tecnologia é nossa por direito, o contrato é uma mera formalidade. Certifiquem-se de que a transição é eficiente. A Sra. Adebayo empalideceu visivelmente. Os seus advogados olhavam-se chocados. O painel de árbitros agitou-se nas suas cadeiras. Kenji. Tinha de ser o Kenji. Arriscando tudo, conseguira invadir o sistema da sala de audiências. Antes que alguém pudesse reagir totalmente, Eleanor acrescentou: gostaria também de informar o painel que vários jornalistas independentes especializados em ética tecnológica e um representante de um órgão de fiscalização de proteção de dados foram por mim alertados para esta audiência e estão neste momento a acompanhar os desenvolvimentos remotamente. O bluff era arriscado, mas o impacto foi imediato. Adebayo, por um fugaz instante, perdeu a sua máscara de compostura. Viu-se um brilho de fúria nos seus olhos antes que ela o controlasse. O presidente do painel, um homem mais velho que até então parecera adormecido, endireitou-se abruptamente. Esta audiência está suspensa, gaguejou ele. O painel irá deliberar. A sala esvaziou-se no meio de um silêncio tenso. Arthur sentia o coração a bater descontroladamente. Não sabia se tinham ganho, mas sabia que algo tinha mudado. Tinham-nos abalado. Alguns dias depois, chegou a comunicação oficial da Omnisol, não com a fanfarra de uma vitória corporativa, mas num comunicado interno discreto que Eleanor conseguiu obter. Citando uma anomalia processual interna e a necessidade de rever protocolos de gestão de ativos, o processo de reapropriação da casa de Arthur Ainsworth fora anulado. Era uma linguagem corporativa para uma retirada estratégica, uma tentativa de controle de danos. Soube-se, através de canais não oficiais, que a Sr. Evelyn Adebayo fora promovida para uma posição obscura num departamento de desenvolvimento internacional da Omnisol, ou, como outras versões indicavam, decidira seguir novas e excitantes oportunidades de carreira. Na prática, fora afastada para longe do centro do poder, um bode expiatório conveniente. De Kenji Tanaka não houve mais notícias diretas. Arthur esperava que ele tivesse conseguido desaparecer em segurança, talvez com a ajuda de uma rede de ativistas digitais que Eleanor mencionara conhecer. O seu sacrifício não fora em vão. Arthur regressou ao Viridia Enclave, não como um residente derrotado, mas como alguém que tinha enfrentado o sistema e, de alguma forma, sobrevivido. A sua casa inteligente esperava por ele, silenciosa. Ao entrar, sentiu que o ar estava diferente. Já não era apenas um símbolo de conforto tecnológico ou o legado da sua mãe. Era um campo de batalha, um testemunho da sua luta. As luzes acenderam-se suavemente ao seu comando, a temperatura ajustou-se à sua preferência. A casa estava novamente sua. A Omnisol, através de um novo conjunto de advogados, tentou uma última abordagem. Uma oferta generosa de compensação financeira em troca de um acordo de confidencialidade absoluto. Arthur leu os termos. Queriam comprar o seu silêncio, garantir que a sua história não inspiraria outros. Olhou para Eleanor, que simplesmente ergueu uma sobrancelha, deixando a decisão para ele. Lembrou-se da arrogância da Sra. Adebayo, do medo que sentira, da solidão. Lembrou-se da coragem de Kenji. O dinheiro era tentador, permitir-lhe-ia recomeçar longe de tudo aquilo. Mas o silêncio? Isso era um preço demasiado alto. Diga-lhes que não estou à venda, disse Arthur, a voz firme. A experiência transformara-o profundamente. O jovem arquiteto, um pouco ingênuo e confiante no sistema, desaparecera. No seu lugar estava um homem que compreendia a fragilidade da justiça e o poder corrosivo da ganância corporativa. Nos meses que se seguiram, Arthur, ajuda de Eleanor e de alguns dos contactos que ela tinha no mundo do ativismo digital e da defesa do consumidor, começou a trabalhar na criação de uma pequena organização. O objetivo era simples: fornecer apoio e aconselhamento a pessoas que se encontrassem em situações semelhantes, apanhadas nas malhas de contratos tecnológicos abusivos ou vítimas de fraudes digitais por parte de grandes corporações. Numa tarde fria de outono, Arthur estava na varanda da sua casa a olhar para o horizonte de Viridia Enclave. As luzes do enclave brilhavam, prometendo um futuro perfeito e eficiente.
Mas agora ele via as sombras por detrás do brilho. A Omnisol continuava poderosa, uma entidade vasta e com muitos tentáculos. A sua vitória fora uma batalha, não a guerra. Mas algo mudara. A sua história, sussurrada em fóruns online e partilhada por pequenos média independentes, começara a circular. Outras vozes juntavam-se à sua. A resistência, antes impensável, começava a ganhar forma. Arthur Ainsworth sabia que a luta seria contínua. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentia-se verdadeiramente